croissant, baguete, tudo isso que leva fermento é massa semi-folhada. Sabe qual é a massa folhada? Folhada é aquela que não leva fermento, tá? Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Até para comer pão doce, viu? Ela é minha amiga, né? Com certeza. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a te tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão na sua vida. No episódio de hoje, nós vamos desvendar todos os mistérios das massas folhadas. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim. Tem medo de folhar, Patrícia? Tenho. Ah, vá, Patrícia. Muitas dúvidas. Sabia, Patrícia, que eu também tinha medo de folhar? Quando eu iniciei na panificação, uma das coisas que eu falava assim que eu nunca ia querer fazer era folhar, né? Depois eu gostei tanto de folhar que qualquer pedacinho de massa que eu pegava, eu folheava, sabe? Porque depois que você aprende, você não aí você quer fazer, porque pão folhado, tem coisa melhor que pão folhado? É muito bom. Ai, é muito bom, todo pão folhado é bom. Então hoje a gente vai aí desvendar um mistério, né? A Patrícia tá aqui representando vocês, ó, sofrendo, coitada, com essa mesa de croissant, né? Tadinha dela. Olha lá que tesouro que ela tem aqui, ó. Tá vendo? Depois da gravação ela vai comer esses croissants, tá bom? Tá bom. É, né? Contando com isso. Tá contando com isso. Ela só vai fazer perguntas se eu der os croissants pra ela. Pode falar, Patrícia. Então vamos lá. A massa para fazer folhados é diferenciada? Então assim, na verdade, a massa do croissant ela é uma massa folhada, é uma massa de pães. Na verdade, a gente fala assim, massa folhada, croissant, baguete, tudo isso que leva fermento é massa semi-folhada. Sabe qual é a massa folhada? Folhada é aquela que não leva fermento. Tá? Que faz o mil-folhas, faz vários outros doces na massa folhada. Então é uma massa que ela não cresce, ela é uma massa que vai água, farinha, água, sal, açúcar, não vai nada, não vai ovos, não vai nada. É uma massa, essa é a massa folhada. Na verdade, a gente fala, croissant é massa folhada, baguete é folhada, tudo isso é chamado de semi-folhado. Tá? Então essa é a diferença das massas, porque às vezes a gente vai falar assim, fazer uma massa folhada. Massa folhada é essa massa sem fermento, que é uma massa firme, que tem que descansar, vai à geladeira, volta, por isso que todo mundo tem trauma de fazer croissant, porque pensa que é aquela massa folhada. Não, a massa de croissant e de pães folhados é semi-folhada, na verdade. Massa semi-folhada porque ela é fermentada. Qual é a principal característica de uma massa folhada? A principal característica dela são as folhas, né? Que quando eu corto, eu já vejo aquela divisão de folhas, tem uma das características dela. E o que ela vai ser usada uma margarina especial para ela, para fazer os folhados. Essa é a característica dela. E aí tem aquela fama, né, de que as pessoas acham que ela é uma massa extremamente gorda, e eu vou explicar que ela não é tão gorda, eu vou explicar por que daqui a pouco que ela não é tão gorda. Você não quer pegar um e mostrar, falar assim, ó, essa é a principal característica? Ó, essa aqui é a característica, ó. Você consegue saber quantas dobras eu dei aqui, ó. Olha lá, ó. 1, 2 e 3, ó. 3 dobras, ó. Foi o que eu realmente dei, ó. 3 dobras, tá? Ó, olha lá, ó. Aparece aqui as dobras, ó. Tá? Essa, a característica de folhado é dobras do croissant, né? O outro também tem dobras, só que as dobras do não fermentado, elas são mais fininhas. Porque essa massa aqui, enquanto eu vou abrindo, ela vai fermentando. Por isso que ela é semi-folhada.
É difícil fazer massas folhadas? Não, não é difícil. Eu preciso aprender o que usar, né? Vou dar um exemplo, que a gente vai falar de semi-folhado, na verdade. Fiz uma massa doce, ela tinha ovos, sal, açúcar, leite em pó, ela tendo principalmente os ovos ou gemas facilitam na abertura dessa massa. Fica mais fácil para abrir a massa quando tem mais ovos. E aí o que acontece? Qualquer massa eu resolvo folhar, eu posso folhar. Eu só tenho que ter um cálculo que eu vou explicar para vocês quanto que vocês calculam para usar de margarina para folhado. Mas eu pego uma massa convencional, eu bati um pão doce e eu falo, hoje eu vou fazer um croissant semi-folhado, né, um doce. Vou usar essa massa doce. Aí eu peso essa massa, calculo a gordura que eu vou usar e posso usar. A dobra é a mesma. Então assim, eu propriamente não tenho uma massa específica hoje para croissant. Eu posso pegar uma massa salgada, onde eu coloquei ovos, gemas na massa e utilizar. Tá? O importante é saber o peso da massa, até a gente já vai falar sobre isso. Nós pesamos esta massa e nós usamos de 20 a 30% do valor do peso. Por exemplo, minha massa pesou 500 gramas, né? Eu posso usar 200 gramas de margarina para folhados, em torno de 20%. Até 30% vai, até 30% vai. Não use mais que isso, que aí vai, como que fala, vai tipo que abatumar, né? Ficar aquela gordura no meio. Aqui não é isso que a gente quer do croissant, tá? A gente não quer croissant com gordura no meio. Fica muito horrível aquilo lá no meio. Então, sempre assim, pesou a massa, calcula que você vai usar de 20 a 30% de margarina para folhados, tá? Às vezes hoje nas embalagens vem escrito folhados e croissant, mas antigamente elas eram separadas, né? Tinha uma que era só para esses folhados sem fermento e outras para massas fermentadas, que era o caso de croissant. Hoje eles já uniram as margarinas, escreveram, acho que eles devem ter mudado a formulação. E aí hoje já está escrito o croissant folhados. Antigamente eram separadas, tá? Aí geralmente a que a gente usava para croissant era uma, porque era massa fermentada, e a de folhados era outra. Agora não. Agora até eles unificaram, eu até vi na embalagem da Amélia que estava escrito croissant e folhados. Eu acho que a Gradina ainda está separada, tem algumas empresas que ainda estão. São poucas, tem a Rica, tem a Gradina e tem a Amélia, né, que são as que fazem margarina para folhados, tá? Preciso aprender alguma técnica especial para fazer massas folhadas? Você precisa aprender a dobrar. Se você não aprender, eu vou te ensinar até o final desse vídeo, a gente vai dobrar. O grande segredo é dobrar. Não adianta você pedir para mim, eu quero colocar manteiga, na França faz com manteiga. Você tem que ver a temperatura de cada país, de como funciona, como é a manteiga. Então assim, aqui nós temos uma margarina escrita assim, para folhados e croissant, tá? Vem umas embalagens de 1 quilo. E aí você vai usar essa margarina, você tem que ter essa margarina para fazer o seu folhado. E uma coisa muito importante, que essa margarina deve estar em ambiente. E vou te dar uma dica. Quando esta margarina chega em casa, ela vem assim, com 1 quilo. Na minha casa, já corto ela pelo menos em 4 partes, embalo individual. E geralmente na noite anterior que eu vou fazer croissant, eu tiro esse pedaço já que tá pesado, deixo lá em temperatura ambiente para usar no outro dia. A margarina de folhados tem que estar em ambiente. Óbvio, ela não pode estar num ambiente de padaria, porque na padaria a gente não vai conseguir usar ela num ambiente com todos aqueles fornos ligados. Lá normalmente a gente não consegue, a gente tira ela uns minutos antes, ela já vai estar amolecida. E eu vou dizer para vocês assim, eu sempre usava essa margarina em ambiente assim, ela tá firme, tá fria, não tá derretendo, tá? Isso é ambiente. Eu moro lá no Nordeste, eu não posso tirar à noite e deixar para de dia. Tira uns minutos antes que ela esteja fria, não dura, gelada. Então, faça isso. E eu sempre fazia isso e as pessoas falavam, não, mas tem que fazer com margarina gelada.
E um dia eu conheci uma pessoa, um confeiteiro espanhol, que se tornou muito amigo meu, e nós fizemos massa folhada junto, e o primeiro pedido que ele me fez foi deixar em ambiente a margarina para folhados. Ele era especialista em massa folhada. Então, assim, primeira coisa que ele me pediu foi isso, deixe em ambiente. Obviamente, respeitando o nosso ambiente, que se ele estiver um ambiente frio, né? Lógico, uma cidade onde está 40 graus, 30 e poucos graus, eu vou deixar ela um pouco na geladeira e vou tirar quase na hora de usar, que aí vai amolecer fora, né? Não é mole, sabe? Mole escorrendo, eu vou mostrar para vocês qual é o jeito de coisa. Qual é a principal dificuldade que posso ter quando estiver preparando uma massa folhada? Acho que a maior dificuldade que você tem é a maneira de esparramar a margarina que você vai usar. É tomar esse cuidado, não estando gelada. Se eu apertar o rolo demais, eu vou estourar essa massa. E se eu estourar a primeira vez, a margarina vai grudar toda no rolo e eu não vou mais conseguir abrir essa massa e ela não vai folhar. Não vai folhar, você pode até recortar e fazer croissant, ela não vai folhar. A maior dificuldade que você encontra aí hoje é estourar a massa, por quê? Por causa de falta de técnica, tá? Que as pessoas pegam o rolo com muita força, pega e aperta assim na massa, ó. Quando ela aperta, a margarina já estoura, então você não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Folhado é leveza. Lembrando que isso a gente vai ensinar agora na prática para vocês a folharem qualquer massa que vocês queiram folhar. Tem vindo muita pergunta dessas para mim de folhado, por isso que eu resolvi escrever esse texto. O que pode dar errado na primeira vez que eu for fazer uma massa folhada? O que pode dar errado é tudo isso, é não ter a temperatura em ambiente, apertar essa massa. Certo? Primeiro, se eu já fiz a massa, o início, fiz uma massa certinha, desenvolvi glúten, tá numa textura boa, sem problema em trabalhar, porque eu posso errar nessas aberturas, isso eu posso errar. Patrícia, te interrompendo, essa semana nós recebemos umas fotos de uma aluna que adquiriu o nosso curso das duas massas, né? Faz 20 tipos de pães e ela tá fazendo os folhados. Patrícia, eu fiquei emocionada. Parecia que ela tinha tirado a minha bandeja que eu fiz do forno. Ela estava muito alegre, ela mandou as fotos para nós dos folhados. E assim, eu olhei, parecia assim que ela tinha pego a minha assadeira e tirado, né? E ela está fazendo o nosso curso online, Patrícia. Eu fiquei muito agradecida. Eu escrevi para ela depois dizendo assim, meu Deus, iguaizinhos os meus croissants, perfeitos, eram perfeitos. Então significa que quando a pessoa recebe uma técnica, uma instrução correta, ela vai fazer. Eu posso folhar qualquer tipo de massa? Eu só não posso folhar massas, por exemplo, que não desenvolveu glúten, que não foram sovadas, né? Geralmente as massas de pão integral eu não aconselho folhar. Não vou fazer croissant de pão integral devido à gordura, que eu já estou fazendo um produto com fibras e tal, então não vou folhar. Não é impossível também. Se dificulta um pouco mais porque a massa integral ela pode romper, mas não é um pão adequado para folhar, né? Você concorda que eu não vou fazer um pão folhado? Não. Não, sabe, não combina eu comer um croissant integral. Então se eu quero um croissant integral, eu posso enrolar o meu croissant sem folhar, fazer o modelinho do croissant, no pão integral e coisa. E ela tem mais facilidade de romper, porque ela vai ter várias sementes, ela vai ter grãozinhos de trigo, e no passar e dobrar o rolo ela tem mais dificuldade, vai romper mais fácil. E as massas moles, né, aquelas que vão de colher na forma, essas eu não consigo folhar. Por exemplo, se eu pegar uma massa de ciabatta, eu também não vou folhar uma massa de ciabatta. Agora, se eu te disser que você pode pegar uma massa de pão de batata e folhar, fica maravilhosa. Tá? Uma massa de pão de batata folhado. E aí você vai falar assim, nossa, e aí eu quero ver você fazer o pão redondo. Obviamente eu não vou fazer redondo, eu vou criar um modelo tipo croissant, posso chamar de croissant de batata. Mas eu posso utilizar uma massa doce, né? E folhear ela e chamar de croissonhos. E rechear esse croissant com creme. Eu posso. Tudo isso eu posso fazer com folhados, né? Ou seja, os nossos vamos aprender a chamar de semi-folhados, né? São semi-folhados.
Nossa, croissants é a coisa mais gostosa que tem. É um croissant desse recheado com creme e polvilhado com açúcar de confeiteiro, né? Muito bom. Eu acho que tem uma empresa que faz aqui em São Paulo esse tipo de produto. Eu tive um aluno também que só fazia croissants, especializou em croissant e faz uma grande quantidade de croissants. E tive outras que não faziam nada, não sabiam fazer pães nenhum e vieram para minha aula e o que mais venderam foi croissant, ficaram especialistas em croissant, tinham até dificuldade de fazer massa e depois viraram mestre em croissant. Então assim, gente, simplicidade para ensinar é tudo, né? E a gente tem ensinado aqui vocês com a maior simplicidade, como se eu estivesse na cozinha. Eu estou na cozinha da minha casa, que eu tenho amigos aqui para bater papo, e aqui é tão autêntico isso aqui que vocês vão fazer e dizer, meu Deus, como pode, né? Qual é o tipo ideal de gordura para folhar? É a margarina de folhar, ela é específica para folhar. Eu estou falando na nossa nação, tá? Nossa nação, nós temos um clima tropical, né? Você sabe que as pessoas antigas, como é que surgiu? Elas gostavam, queriam folhar os pães, né? Então elas pegavam, não sei se você lembra daquela margarina antiga de tablete, você lembra? Ainda temos, né, ela. Então elas amassavam, não tinha margarina para folhar, do que a margarina era voltada com grandes embalagens para padaria e nós, dona de casa, não tínhamos acesso a isso antigamente. Eu mesma cansei de fazer croissant tendo que fazer assim, amassar a margarina, aquela margarina de tablete, colocar farinha de trigo, um pouco de farinha de trigo, voltá-la um pouquinho para a geladeira, abrir a massa e trabalhar desse jeito. Eu já tive que fazer isso. Então hoje você já tem pronto margarina de folhados, só que não vende embalagem pequena, só vende de 1 quilo, mas também tem validade longa, tá? Quantos tipos de pães posso fazer com a massa folhada? Eu posso fazer croissant, baguete, catarina, tá? Eu posso fazer sanduíche de forno, colocando camadas, recheio, camadas, recheios e levar na forma. Posso fazer, fica um sanduíche folhado. Eu posso fazer pizza folhada. Posso fazer. Pizza folhada é uma delícia. Tá? Ai, tem tanta coisa que eu faço de massa semi-folhada, né? Você pode fazer. Pode fazer uma rosca em camadas, né? Ou cortadas, né? Essa é a minha próxima pergunta. Ah, é? Posso fazer pães doces e salgados com a massa folhada? Pode. Rosca, fica lindo. Imagina uma rosca natalina com creme e fruta folhada. Fica muito bom. Gente, a diferença de uma rosca folhada para uma rosca tradicional, você nunca mais vai querer comer a tradicional. A tradicional já é boa. E ela folha, imagina um folhado de Natal com nozes, damasco. Meu Deus, fica muito maravilhoso. Então eu posso fazer doce salgada, Catarina, por exemplo. É um exemplo. Baguete, né? Baguete salgada, mas a Catarina é doce, né? Catarina é maravilhosa. Quantos pães eu posso fazer? Tem uns pãezinhos que eu faço, que eu corto um quadradinho da massa semi-folhada e eu coloco numa forma de empada grande, né? E eu asso ele, eu afundo ele na forma da empada e fica só os biquinhos para cima e eu asso. Depois eu encho de geleia de frutas, de creme, coloco uma fruta natural em cima, né? Isso eu aprendi quando eu estava viajando com uns meninos lá no Espírito Santo, que eles aproveitavam da massa folhada, os quadradinhos, e faziam nas forminhas de empada. Era o doce que eles mais vendiam no Espírito Santo, era esse. E eles colocavam doce de fruta e uma fruta natural em cima. E era de uma massa dessa. Era sobra, assim, eles sobravam os quadrados do croissant e eles iam pondo nas forminhas de empada. Era sucesso. Canole folhada, fica maravilhosa. Muito bom. Quais são os tipos de recheios mais usados em massas folhadas? Se forem os doces, os mais usados são os cremes
frutas, são muito usados. Cremes, frutas, doce de leite forneável, tá? Porque existe doce de leite forneável e não forneável. Doce de leite forneável é o doce de soro, que tem soro de leite, esse aí pode fornear. Ricota. Ricota é um dos recheios muito apreciado na linha doce. Mas eu acho que o que lidera o folhado é o creme de confeiteiro. E na linha salgada, meu Deus, eu posso usar tanta coisa, né? Presunto, queijo para rechear croissant. Ah, e o que fica maravilhoso é chocolate. Chocolate no croissant é tudo de bom. E tem um segredinho, Patrícia, que eu vou te ensinar agora. Porque se você coloca o chocolate de pedacinhos de barra, o chocolate some dentro do croissant, né? Não sei se você já fez isso. Mas se você pegar o chocolate, derreter e pingar água, quando você pinga água, o que acontece com o chocolate? Vira uma pasta, parece um brigadeiro, né? Então, quando eu quero rechear croissant, eu pingo água no chocolate e faço uma pasta que eu enrolo como um brigadeiro e aí eu recheio o croissant. Olha que dica maravilhosa para rechear croissant doce. E aí pode colocar um pedacinho de nozes e tal. E eu tinha muita vontade, eu gostava de croissant de chocolate e não estava satisfeita quando eu colocava barra, um pedacinho de barra. Aí um dia eu falei, eu vou pingar água e vou fazer isso aqui. Aí eu pensei, se eu colocar creme de leite vai derreter porque é gordura, né? E a água foi a solução, você não vai pôr muita água, você pinga a água, ele virou uma pastinha, você já enrola e ele segura dentro do croissant. Croissant de chocolate é tudo de bom, maravilhoso, né? Concordo. É o melhor, eu falo que dos doces é o melhor. E outra coisa, você pode aromatizar, né, as suas massas, né? Uma coisa que as pessoas não fazem, por exemplo, é colocar uma essência de baunilha quando está fazendo a massa, também fica muito bom. Você já tem definido que é doce, né? A durabilidade da massa folhada é menor em relação a uma massa não folhada? Olha, em termos de maciez, ela é maior, porque ela vai ficar mais macia mais tempo devido à gordura que você tem. Mas a gordura, ela é uma faca de dois gumes, ela pode rancificar também. Então, eu acabo dizendo que a durabilidade de maciez ela é maior que dos outros pães, mas ela pode ocorrer esse processo aí, mas em maciez ela ganha sim. Dos pães. E se tiver sem recheio, então, Patrícia, aí é tranquilo, porque ele é o tipo de pão, eu não costumo guardar pão na geladeira, mas esse tipo de pão você pode guardar e esquentar no micro, né? Tranquilamente, sem problemas. Onde eu posso armazenar meus pães folhados? Então, o croissant, você pode até manter ele na geladeira devido a essa gordura, que você pode esquentar ele em forno, micro-ondas, fica muito bom. Você pode colocar até no Tostex, se você quiser, só não aperta, tá? Pra você fazer. Gente, você tendo croissant em casa sem rechear, você faz muita coisa. E os recheados também, né, já estão prontos. Quiser esquentar. Essa semana mesmo eu tive uma experiência. Eu tinha guardado um separado, e aí como eu fiz muitos pães, eu guardei. Aí depois de uns 2, 3 dias eu achei ele embrulhadinho, que eu tinha embrulhado dentro da geladeira no papel alumínio. Eu esquentei, ele estava perfeito, mas perfeito, perfeito. Eu posso congelar os pães folhados? Pode, como qualquer pão. Congelamento de pão folhado é mais perfeito ainda, né? Pão folhado é muito bom. Por isso que eu digo, aprenda e folheie tudo que você puder. Pães folhados são mais caros que os tradicionais? Ele é mais caro? Ele é mais caro por quê? Porque a margarina dele também não é tão baratinha para você folhar, tá? Então ele tem um ingrediente a mais. Poderia fazer uma demonstração da massa folhada? Sim, eu vou fazer uma demonstração, já tenho uma massa pronta, eu vou folhear metade dessa massa para te mostrar os detalhes de como a gente pode fazer os croissants e como enrolar. Tá? Eu vou te demonstrar isso. Acredito que todo mundo vai fazer daí, né? Porque é muito fácil. Aqui, ó, eu tenho uma massa, mas eu vou fracionar a metade dessa massa e vou pesar para esse valor aqui de gordura, tá bom? Ó, olha aqui, Patrícia, ó. Ela não tá derretendo, ó. Deixa eu te mostrar aqui na minha mão, ó. Olha aqui, ó. Ó, ela abre e enrola, ó. Gruda pouquinho, molinha, ó. Molinha, mas não derretida. Entendeu? Se você encostar aqui, ela tá fria, ó. Só fria. Tá bom? Aqui,
Aqui a gente já até dividiu ao meio, né? Tenho certeza que muita gente vai fazer folhado agora. Ó, 540, e aí eu vou colocar 20%, né? Ó, tá? 20%, umas 100 gramas já dá de margarina. Vai dar uns quebradinhos, tá? Aqui, ó. Ó, primeiro passo, eu não abri a massa, Patrícia, tá vendo? Eu não abro, de jeito nenhum. Ó, tá? Primeira coisa que eu faço é não abrir. Olha lá. E aqui, ó, coloquei aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, fecha um pacotinho aqui, ó. Você fechou um embrulho, ó. Escondeu ela aqui dentro, ó. Tá vendo? Fechou seu embrulho, ó. Tá vendo? Agora você dá uma ajudinha aqui. Vou precisar de um pouco de farinha na bancada. Eu vou fazer uma abertura e nós vamos repetir essa abertura por 3 vezes, tá? Eu vou demonstrar uma abertura, mas a técnica é a mesma. Isso é uma dica para vocês aí. Aqui, ó. Ó, o rolinho tá no centro, ó. Foi pra lá, ó. Tá no centro, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Vai pra lá, vem pra cá, no centro. Vocês viram? A massa só vai, ó. Massa bem feita, ó, só vai. Ela não volta. Centro pra cá. Pode mudá-la de posição, não tem problema nenhum. Pra cá, pra lá, virada. Abra o máximo que você puder. Agora aqui, ó, foi a primeira abertura, não foi a primeira? Então agora vamos pra segunda. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Dobra aqui, ó, tá vendo? Dobra, ó. Vamos lá. Até o centro. E aqui, ó, essa vem em cima, ó. Vendo? Muito bem. Agora nós vamos abrir mais uma vez. Agora já facilita, né? Olha aqui, ó, vocês notam que isso aqui que tá fazendo as dobras. Ó, notem que isso aqui é as dobras que vão fazer, ó. Tá vendo? Voltamos a abrir. Já vai começando as dificuldades para você abrir, né? Mas não se preocupe, aos poucos você vai abrindo. Olha lá, ó, já vai esticando, aí.
Do meio pra cá, do meio. Agora aqui. Agora ela vai ficando com uma espessura bem mais fina. Você pode dobrar mais uma, mais duas, mais três, sempre no mesmo sentido. Então é o que você vai fazer para você ter os croissants. Essa aqui vamos fazer de conta que é a terceira vez, né? Então você abre o máximo, ó. Olha aí, certo? Então abriu, 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 duas. Eu abro para croissant, eu abro de 3 a 4 vezes, é o máximo. Agora você já tem a massa aberta. O que você vai fazer, ó? Você tem que abrir essa massa todinha, você tem que cortar aqui, não pode ser com faca, viu? Tem que ser com espátula. Corta toda a massa para você poder fazer os seus croissants. Ó, corta, não perde isso aqui, você pode assar. Corta todinha. Se você não cortar essa volta, ele não vai folhar. Tá vendo? Ó, olha aí. Não é cortar largo, tá? É cortar só a beirada para abrir. O que eu fiz? Eu abri aqui, ó. Tá? E aí você pode vir desenhando, ó. É um jogo de brincar do tempo da escola, né? Olha aí. Pronto, agora você pode enrolar, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Prende aqui a pontinha, enrolou. Aqui, ó. Olha, só enrolou. Olha aí que bonitinho. Pode deixar assim inteiro, ó. Quem gosta inteiro, quem gosta fechadinho, fecha. Desvendando o mistério do croissant, né, Patrícia? Fácil, não é fácil? Fácil. Então, qual dica você dá para quem quer começar a folhear a massa? faça uma massa pequena, tá? Uma massa bem pequena, uma meia massa, como eu fiz aqui. Que essa é a dica, uma das dicas mais importantes. Você nunca começa com folhado grande, porque você vai achar muito cansativo para você fazer. Então faça uma massinha pequena, folheie aquela pequena e faça só um modelo de pães. Faça só croissant, por exemplo. Ou faça só um enroladinho, uma baguete. A dica mais importante é essa, faça massa pequena, que é com pouca margarina, a abertura fica mais fácil, você abre um pedacinho, que nem aqui é uma massa pequena, por isso que eu abri meia, para vocês verem como é fácil. Depois você já pode fazer massas maiores, mas treine umas 2, 3 vezes, até mais com a pequena. Faça massas menores e faça. Aí faça direitinho, enrole com calma e aí você vai ter um bom resultado. O segredo é esse. Folhado é para quem não desiste. Tá? É treinamento. É treinamento. Quanto mais você treina, você fala assim, nossa, como é fácil. É como dirigir, é como tudo. É treino, não tem jeito, tá? Então é insistir. Tem gente que faz um folhado e fala assim, ai, meu folhado vazou tudo, meu folhado ficou isso, ficou aquilo, e não quer fazer mais. Ah, um detalhe, quando o folhado entra no forno, ele libera, sai toda a gordura dele. Isso é maravilhoso quando ele saiu a gordura. Significa que você folhou direitinho e fez esse corte aqui das laterais. Aí ele não fica aquele gorduroso, que às vezes você compra e tá com aquela gordura no meio. É o folhado mal feito, tá? Que a pessoa não cortou essas rebarbas e aquela gordura se concentra. Então faça direitinho, faça uma massa pequena e se concentre no nosso vídeo. Veja o nosso vídeo várias vezes, você vai fazer, com certeza. Tá bom? E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui e se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!